E aí galera, meu nome é Fleidson Marlan e você está aqui no canal da Batista Metanoia, uma igreja fiel e relevante. Nós estamos começando a produzir conteúdo aqui no YouTube e nós estamos lançando alguns quadros. Já foi lançado o primeiro quadro, que é o podcast, o Metanoia Podcast, que são entrevistas com pessoas que nós trazemos aqui, amigos, irmãos em Cristo. E hoje estamos aqui para estrear um novo quadro, que é o De Olho no Texto. Esse quadro tem por finalidade, propósito, selecionar alguns textos das Sagradas Escrituras e, através desse texto, fazer uma exposição bíblica e mostrar a essência, o conteúdo do verdadeiro Evangelho. Um certo dia eu ouvi um pregador expressar a seguinte frase: você pode pregar a Bíblia de capa a capa e mesmo assim não pregar o Evangelho. Aquilo, confesso que quando eu ouvi a primeira vez, eu disse, esse pregador, eu acho que ele está louco. Mas aquela frase ficou no meu coração e eu comecei a procurar respostas. E foi aí que eu me deparei e eu cheguei à conclusão de que realmente aquele pregador estava certo. Porque a Bíblia fala de uma história, que é a história da redenção. Deus é o seu principal personagem e Deus quer salvar a humanidade, redimir a humanidade. E não só a humanidade, mas todo o cosmos que foi criado pelo próprio Deus, todo o universo, toda a sua criação. Então esse é o assunto da Bíblia, porque após Gênesis 3, o homem peca, é expulso do jardim o primeiro casal, mas Deus lança uma promessa e toda a Bíblia vai trazendo iluminação, esclarecimento, mais detalhes sobre essa promessa de um Deus que quer redimir a sua criação, que quer redimir a humanidade. Mas nem toda a Bíblia é o Evangelho, mas o entendimento completo desse enredo da salvação, que vai de Gênesis a Apocalipse, é de fundamental importância para o entendimento do Evangelho genuíno. Então, nós precisamos entender o que é o Evangelho, a sua essência, o seu conteúdo, a sua abrangência. Então, hoje nós vamos iniciar com o texto de Romanos, capítulo 3, versículo 20 ao 31. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e não esqueça, acione aí as notificações para você não perder nenhum conteúdo que será produzido aqui nesse canal. Então, pega esse link, compartilha com seus amigos do WhatsApp, seus amigos, e não esqueça também de deixar o seu like e comentar aqui embaixo qual texto você gostaria que nós trouxéssemos aqui uma exposição das Sagradas Escrituras. Então vamos lá, o texto de hoje nós vamos começar com o versículo de número 20, que nos diz assim: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Observe que Paulo, no capítulo 1, capítulo 2 e até o versículo 19 do capítulo 3, Paulo está mostrando a depravação da humanidade. Ou seja, todos os homens pecaram, todos os homens estão depravados. Tudo no homem foi afetado negativamente pelo pecado. A sua forma de pensar, o seu intelecto, as suas emoções, a sua vontade, as suas afeições, as suas motivações, tudo no homem foi afetado pelo pecado e todos os homens pecaram e por isso eles estão destituídos da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Então Paulo vai mostrar nos primeiros capítulos de Romanos a depravação da humanidade. Ele vai dizer que não há ninguém justo, nenhum sequer. Não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem. Todos se extraviaram, todos se afastaram
do Senhor. Então essa é uma má notícia. O homem está depravado. A sua natureza é pecaminosa. E aí, por isso, o versículo 20 começa dizendo, portanto, ou seja, depois de tudo isso que Paulo retratou sobre a humanidade, ele diz, portanto, ele chega a uma conclusão, ninguém. E quando ele diz ninguém, ele não está dizendo a maioria, não, está dizendo exatamente ninguém, eu, você, ou qualquer outra pessoa que já existiu, que está existindo e que ainda virá existir, ninguém será declarado justo diante de Deus por se basear na obediência à lei. Ninguém. Ninguém será absolvido do tribunal de Deus pelos seus méritos, pelas suas boas obras, pela sua boa educação. Ninguém, e exatamente ninguém, será absolvido do tribunal de Deus pelas suas obras, pelos seus méritos. Então isso é uma má notícia. Isso mostra a impotência da humanidade, a impotência do ser humano em se salvar. Porque o que Paulo está dizendo e chegando à conclusão é: ninguém pode ser salvo pelos seus próprios esforços. Ninguém pode ser salvo pelos seus próprios méritos. Ninguém pode ser salvo pela sua boa obra. Ninguém. Por quê? Porque o homem, após Gênesis 3, está alienado de Deus. Ele nasce em pecado. Ele tem uma natureza pecaminosa. O homem, mulher, homem, não peca, não é pecador, porque comete pecados. Mas o homem comete pecados porque ele é pecador. A sua natureza é pecaminosa, é inclinada sempre a buscar aquilo que desagrada a Deus. Então ninguém será absolvido, ninguém será salvo por confiar em sua boa ação, suas boas obras, em seu mérito. Ninguém. Então isso é fascinante porque o pobre, o rico, o preto, o branco, seja quem for, aquela pessoa que tem uma moral na sociedade, uma pessoa educada, que não bebe, que não fuma, uma pessoa que respeita pai e mãe, está na mesma situação daquele marginalizado da sociedade. Essas duas classes de pessoas que a gente faz, que a gente elabora na sociedade, os moralmente bons e os marginalizados, esses dois grupos de pessoas, ninguém, nenhum deles podem ser salvos. São impotentes, iludidos, porque todos, sejam os marginalizados, os alcoólatras, os drogados, as prostitutas, os roubadores, sejam os moralmente bons, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nenhum pode ser salvo pelas suas boas obras. E isso é uma má notícia, porque nós normalmente queremos confiar nas nossas boas obras, nos nossos méritos, na nossa caridade, de ajudar o próximo, mas isso não vai nos salvar. É isso que Paulo está dizendo. Você não pode ser salvo pelos seus próprios esforços. Você é impotente. E se você pensar que pode ser salvo, você é um iludido. Você está se iludindo, porque todos pecaram. E aí ele continua o versículo 20. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do nosso pecado. A lei não foi dada para nos salvar. Ela não tem esse poder de nos salvar. A lei santa de Deus, ela foi nos dada para revelar o nosso pecado. Termos consciência que somos pecadores. E porque nós não conseguimos obedecer a Deus, todos os dias nós transgredimos a lei de Deus. E a lei de Deus, ela não só vai nos revelar que somos pecadores, mas vai nos condenar, porque todos os dias estamos falhando. Todos os dias obedecemos
a Deus. Então a lei de Deus não foi dada para nos salvar, mas para revelar que nós somos pecadores e para nos condenar quando nós transgredirmos a santa lei de Deus. É isso que Paulo está aqui nos dizendo. Por quê? Porque o padrão da lei de Deus é: ame a Deus com todo o coração, com todo o entendimento, com todas as suas emoções, com todas as suas afeições, e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o padrão da lei, ou seja, o padrão é perfeição. E nós, por sermos imperfeitos, porque o pecado nos atingiu, nós não conseguimos alcançar esse padrão de perfeição. Estamos fraquejando dia após dia. Como diz Tiago, se você observar toda a lei e cair, tropeçar em um dos pequenos pontos da lei, você é transgressor de toda a lei. Então, querido, nós somos transgressores, nós somos falhos, imperfeitos, impotentes. É isso que Paulo está querendo nos dizer. No versículo de número 21, ele vai nos dizer assim: mas, aqui está, aleluia. Ele chega à conclusão no versículo 20, você é pecador, você é impotente, você é iludido, você não pode ser salvo pelos seus méritos, você não pode ser salvo pelas suas boas obras, ninguém. E aí ele chega, parece que está tudo neblado, sabe? Tudo escuro, uma neblina, uma má notícia. E aí ele vem, mas agora vai mudar, a chave vira. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, aleluia, independentemente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Olha o que ele diz: mas agora se manifestou a justiça de Deus. Quem? Jesus. Aleluia. Jesus se manifestou. E agora nós podemos, mediante a fé em Jesus, sermos salvos. Mediante a fé no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, sermos salvos. Essa é a boa notícia. Jesus, o Deus encarnado, o Deus incriado, que entrou no espaço-tempo, na história da humanidade, que caminhou entre nós, Jesus, esse Deus poderoso, plenamente homem, plenamente Deus, ele foi até a cruz do Calvário e morreu no nosso lugar. Hoje, pela fé e somente pela fé em Jesus, podemos ser salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Todos pecaram, todos, ninguém conseguiu chegar ao padrão de perfeição que a lei exigia. Então Jesus veio, morreu em nosso lugar. Aleluia. E hoje, a boa notícia é que pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus e no que Ele fez por nós, em favor de nós podemos ser salvos, podemos ser absolvidos no tribunal de Deus, não pelo nosso mérito, mas pelo mérito de Cristo, que viveu uma vida santa, que viveu uma vida perfeita, uma vida irrepreensível, e foi até a cruz e morreu sem nunca cometer pecado. Ele nunca nem desejou pecar, porque ele é o próprio Deus encarnado. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Aleluia. Você pode glorificar a Deus aonde você está. Agora se manifestou a justiça de Deus por meio de Cristo. Ele é o Salvador da humanidade. Aleluia. E no versículo de número
24. Diz assim, e eu estou usando a versão NVI, Nova Versão Internacional. Sendo justificados, olha só, gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. É o que ele diz. Nós fomos justificados gratuitamente por sua graça. O que é justificação? Justificação é um ato de Deus que acontece fora de nós, no tribunal de Deus, acontece no céu. É um ato de Deus, onde Ele, diante do seu tribunal, nos declara justos pelo mérito de Cristo, pela vida perfeita de Cristo, pela vida irrepreensível de Cristo. Ou seja, você é imperfeito, você é um pecador, todos nós. Mas quando você tem a consciência que é um pecador, se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus, em quem Ele é e no que Ele fez naquela cruz por você, sabe o que vai acontecer? Deus vai lhe declarar justo. Pelo seu mérito? Não. Porque você é bom? Não. Todos somos maus. Porque você fez obras de caridade? Não. Mas porque Jesus viveu a vida que eu e você falhamos em viver diariamente. Porque somos imperfeitos. Porque tem resquícios do pecado em nós. Mas Jesus viveu a vida perfeita. Então a justiça de Cristo é imputada a nós no momento da conversão, no momento da nossa fé em Deus. A justiça dele é imputada a nós. Aleluia. Então é pelo que ele fez que nós somos justificados, que nós somos salvos. É pela obra de Cristo, é pela vida dele, é pelo que ele fez por nós. E ele diz o quê? Que isso é pela graça. Salvação, querido, não é uma recompensa pelas minhas obras, como muitos equivocadamente pensam, que estão conquistando a salvação. Não, salvação não é uma recompensa pelas minhas obras. Salvação é um presente de Deus, que é de graça. De graça para nós, mas custou tudo a Ele. Porque custou o seu Filho, derramando o seu sangue na cruz do Calvário. Mas essa salvação é de graça, é um presente. E nós nos apropriamos desse presente, dessa bendita salvação gratuita, pela fé. E somente pela fé, somente em Jesus Cristo e pelo que Ele fez por nós. Aleluia. E outra palavrinha que tem aqui, por meio da redenção que há em Cristo, versículo 24. Sabe o que é redenção? Redenção é o preço pago para libertar alguém da escravidão. Vou repetir, redenção é o preço pago para libertar alguém da escravidão. Quem é que estava escravo? Eu, você. A Bíblia diz, em Efésios 2, do versículo 1 ao 3, Paulo falando à igreja ali, dizendo que os irmãos, outrora, antes de se converterem, eram mortos, escravos do mundo, escravos do pecado, escravos de Satanás, seguiam seus próprios desejos, eram desobedientes e estavam sendo alvos da ira de Deus. A pergunta é, um escravo pode se tornar livre pelos seus próprios esforços? Não. Não. Alguém tem que pagar o preço por ele. E sabe quem pagou o preço?
Deus, enviando o seu Filho Jesus. Sabe qual foi o preço? Preço de sangue. 1 Pedro diz: nós não fomos comprados com prata, com ouro ou com pedras preciosas, mas com sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Bendito seja o nome do Senhor. Deus nos comprou. Isso é redenção. Deus pagou o preço para nos tirar da escravidão e nos colocar em liberdade. E o preço foi de sangue. Aleluia. Existem muitas pessoas que entendem equivocadamente. Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas para trazer esclarecimento. Deus não pagou o preço a Satanás, como alguns videozinhos aí que circulam no YouTube, no Instagram, dizem. Não. O preço não foi pago a Satanás. O preço foi pago ao próprio Deus. Isso é fantástico. Deus pagou um preço para nos salvar, para nos colocar em liberdade do cativeiro que nos encontrávamos, e Ele pagou esse preço a Ele mesmo. Oh, glória a Deus! Isso é fantástico. Isso é fantástico. E nós vamos ver isso agora, nos versículos 25 a seguir. E Deus o ofereceu. Ofereceu quem? Jesus, como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador que tenha fé em Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, Deus fez a propiciação. Você sabe o que é propiciação? Propiciação, no mundo pagão da época em que Paulo está escrevendo, uma pessoa, por exemplo, quando queria ir em uma certa viagem, que sabia que ia ter turbulência, adversidade, por exemplo, no mar, essa pessoa oferecia um sacrifício a uma divindade. Para quê? Para fazer propiciação. Aquele sacrifício, aquela divindade iria o quê? Fazer uma propiciação. Aquela pessoa ia ser propícia. Aquela divindade ia ser propícia àquela pessoa. Ou seja, e ela ia navegar ali no mar tranquilamente, porque ia aplacar a ira daquela divindade. Mas só que Paulo está dizendo o contrário. Quem ofereceu o sacrifício foi o próprio Deus. E ele ofereceu esse sacrifício para quê? Para aplacar a sua própria ira. Vou lhe explicar. Deus, ele é justo e santo, mas também Deus é amor. Então Deus tem vários atributos. Então observe, Deus, ele tem vários atributos, que são qualidades que expressam o seu caráter, quem ele é. E não há um atributo maior do que o outro. Todos estão em uma unidade perfeita. Então Deus é santo e justo, mas também Deus é amor. Então observe, Deus sendo santo e justo, ele tinha que punir o pecador. Não só o pecado, mas punir o pecador. E qual era a punição? A ira de Deus sobre o pecador, a destruição. Mas Deus, sendo amor, ele queria proporcionar salvação, redenção para todos aqueles que crescem, porque já era uma promessa que vinha de Gênesis 3:15. Então observe como Deus vai punir o pecador com a sua justa e santa ira e assim destruí-lo e ao mesmo tempo proporcionar salvação àqueles que creem. É um dilema que Deus resolveu em Jesus. Então o próprio Deus, é isso que Paulo está dizendo,
é Ele que vai oferecer o sacrifício. E o sacrifício é Jesus. Então imagine, como diz o pastor Paulo Júnior, um cometa está vindo se chocar contra a Terra. E esse cometa, disse Paulo Júnior, 100 vezes mais, um exemplo, mas eu vou colocar muito maior. Imagina esse cometa 2 milhões de vezes maior do que o planeta Terra. Esse cometa é a ira de Deus, a santa ira de Deus, que está vindo se chocar contra a Terra. E quando esse cometa se chocar, a destruição total. Mas aí sabe o que Deus fez? Deus enviou Jesus. Para fazer o quê? Para fazer propiciação pelos nossos pecados. E como é que ele fez propiciação? Morrendo na cruz do Calvário. Ele se colocou de braços abertos e suportou aquele cometa 2 milhões de vezes maior do que o planeta Terra. É só um exemplo. E ele suportou para quê? Para que a ira de Deus não viesse sobre nós e nos destruísse. Jesus morreu nos substituindo naquela cruz. Foi uma morte substitutiva. Ele morreu em nosso lugar. Para que a ira de Deus que vinha sobre nós, porque nós merecemos a ira de Deus, Jesus se colocou em nosso lugar. Para que a ira de Deus, ao atingir ele naquela cruz, não atingisse aqueles que creriam em seu nome. Então, querido, Deus fez o próprio sacrifício, enviando Jesus para aplacar a sua própria ira. Então, o que é propiciação? É um sacrifício que é feito para aplacar, apaziguar a ira de Deus. E se você já creu em Jesus, se você tem convicção da sua salvação, a ira de Deus não virá sobre você, porque ela já veio sobre Jesus. Mas aqueles que ainda não creram em Jesus, aqueles que ainda não se arrependeram dos seus pecados e depositaram a sua confiança unicamente em Jesus e no seu sacrifício, não existe nenhum lugar que você possa se esconder para escapar da ira de Deus. Aleluia. Não existe nenhum lugar do cosmos, do universo, que você possa fugir, que você possa se esconder da ira de Deus. Só em Jesus. Aleluia. Só em Jesus nós podemos nos esconder confiantemente, que a ira de Deus não virá sobre nós, porque já veio sobre ele. Então guarde isso. Ou os nossos pecados foram punidos em Jesus, ou nós vamos ser punidos no inferno. Para aqueles que crerem em Jesus e forem salvos, não precisarão temer a morte, nem o inferno, porque estarão na eternidade com Deus. Mas para aqueles que rejeitarem a salvação gratuita ofertada por Deus por meio de Jesus e permanecerem assim, indiferentes a Deus, eles vão pagar. A ira de Deus estará no inferno eternamente. Um Deus irado no inferno eternamente contra toda impiedade, contra todos aqueles que rejeitaram o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então Deus ofereceu o sacrifício, Ele propiciou. Nós agora somos propícios a Deus, podemos ter comunhão com Deus, podemos entrar no Santo dos Santos, podemos nos relacionar com Deus por meio do sacrifício de Jesus. Isso é propiciação. Se você não entende o que é justificação, se você não entende o que é redenção, se você não entende o que é propiciação, com certeza você não entende o Evangelho. Mas eu lhe peço, busque compreender o Evangelho.
Tem muita gente boa pregando o Evangelho aí. E permaneça aqui ouvindo as nossas ministrações, para que você possa ter mais clareza dessa boa notícia, que é o Evangelho. E aí, a partir do versículo 27, o texto prossegue. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? Na obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independentemente da obra da lei. O homem é justificado, ele é salvo pela fé. Então a salvação é de graça, é gratuita, e o homem se apropria dessa salvação pela fé e somente pela fé, sem as obras da lei. Mas Marlan, e as obras? As obras não nos salvam, mas as obras evidenciam a nossa verdadeira fé, a nossa verdadeira salvação. Então, eu não sou salvo pela fé, mas as obras. Eu sou salvo pela graça mediante a fé. Somente a fé é que eu me aproprio da salvação. E as obras é o resultado, é o que o Evangelho, é o que essa fé produz em mim, é o resultado de uma fé verdadeira, é a evidência de que eu sou salvo, é a evidência que de fato a minha fé é genuína. Então precisamos compreender isso, é isso que Paulo está dizendo. Então ele está dizendo, judeus, não se vangloriem, a salvação é gratuita e é para todos, não é só para vocês. Deus quer salvar a todos. E aí o versículo 29 ao 31 diz, Deus é Deus apenas dos judeus? Não, mas também dos gentios? Sim, dos gentios também. Paulo aqui está falando com os judeus. Visto que existe um só Deus que pela fé justifica circuncisos e incircuncisos. Quem eram os circuncisos? Os judeus. Deus deu esse sinal a eles da circuncisão com Abraão. Quem eram os incircuncisos? Eram os gentios. Então o que Paulo está dizendo é, olha, pela fé, gentios e judeus são salvos. E aí no versículo 31 ele diz, anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Pelo contrário, confirmamos a lei. Ou seja, a lei agora foi jogada fora? Porque a salvação é pela graça mediante a fé em Jesus Cristo? De modo nenhum. Agora porque eu sou salvo, agora porque essa graça me alcançou e eu criei em Cristo, é agora que eu sou reposicionado por Deus para andar na obediência. Então, querido, eu sou salvo, agora eu vou andar de todo jeito, vou pecar, vou curtir. Então isso quer dizer que você não foi salvo. Então não existe essa ideia de que eu sou salvo pela graça mediante a fé, posso andar de qualquer jeito? De forma nenhuma. Paulo disse que a fé não exclui a lei. Pelo contrário, é porque eu fui salvo que agora eu posso andar na lei de Deus e obedecer à lei de Deus e ter prazer na lei de Deus, ter prazer na oração, prazer na meditação da palavra. Por quê? Porque fomos libertos do domínio do pecado. Então aquele que é salvo, ele não anda de todo jeito, ele anda em santidade, ele anda na obediência a Deus. Então, querido, esse foi o nosso primeiro de olho no texto. Comenta aí embaixo qual texto bíblico você gostaria que nós fizéssemos aqui uma exposição. Que Deus abençoe você, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que a palavra de Deus possa abençoar todos vocês e que Deus nos abençoe, esteja orando por nós, pela nossa comunidade de fé e espero vocês aí nos próximos vídeos, nos próximos conteúdos desse canal. Valeu, galera!